Estamos entrando ao vivo para mais uma live, fechando a semana do time Legado, de novo com a nossa querida Fernandinha. Fechando a semana. Som de vocês aí, o retorno. Pedrinho já está entrando aqui com a gente. Meu tá alto também. Já vou trazer o Pedrinho aqui conversar com a gente também. Todo mundo entrando, esperando só o Pedrinho entrar. Olá! Tô por aqui, tudo bem? Tudo bom, Pedrinho? Estava na resenha danada aí. A gente estava aqui se preparando, que a gente faz todo um esquema para entrar. Legal, e vou te dizer que esse esquema tem que ser imitado. E daí dá para botar bastante gente na live, bem legal que vocês fizeram. Exatamente, a gente faz esse esquemão aqui só para o pessoal entender. A gente tô com o telefone aqui na mão, como somos 3 e só cabe um desse lado, a gente fica aqui no Zoom e com um convidado aqui em destaque para conversar com a gente. Pedrinho, bem-vindo. Obrigado. Primeiro, eu que agradeço. Imagina, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Primeiro, te apresentar rapidamente o Time Legado e a Fernandinha também aqui com a gente. O Time Legado é um canal que visa colocar o atleta no protagonismo do mercado esportivo. Então, a gente justamente quer dar voz aos atletas, ex-atletas, profissionais do mercado esportivo. Então, a ideia é todo mundo trocar informação, trocar contatos e a gente poder, junto, fortalecer como um grande time o esporte, criando esse legado, né? Que esse legado a gente cria todo dia e é hoje, é todo dia, né? Então, a gente tem sempre trazido agora, durante essa confusão toda aí do vírus, convidados nas nossas lives diárias, de segunda a sexta, sempre às 6 horas. E hoje, a gente está, né? Ontem a gente também fez em parceria com a Fê, hoje de novo, Fernandinha Almeida, que é da Fernanda Almeida, é assessoria esportiva. Então, a gente está aqui com o Pedrinho hoje. Pedrinho, de novo, boas-vindas. Bem-vindo aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E um prazer mesmo. Eu tenho acompanhado as lives e sei do trabalho da Fernandinha. Só fera olímpica. Então, minha mãe disse que quando a gente anda com gente inteligente, você parece inteligente também. Quando você anda com um campeão olímpico, vão dizer que eu sou alguma coisa olímpica também. Então, prazer com vocês, muito bom. Bastante gente entrando aí, que é do meio do futebol, Alan Spinoza, que é empresário e gestor, Fábio Santana, pessoal que também tá sem fazer nada lá tá vindo para cá para entender mais sobre o legado, que é muito legal o trabalho de vocês. Legal, legal. Então, boas-vindas para todo mundo. Meu nome é Bianca, o Alexandre está aqui embaixo, a Fernanda aqui do lado, na tela. Quem quiser pode ir deixando perguntas ou comentando aqui, que a gente também traz o conteúdo que vocês forem postando para conversa junto com a gente. E, Pedrinho, vamos começar você contando um pouquinho, né? Como é que foi essa história de jogador a gestor, né? Como é que começou? Pois é. Como foi essa virada na sua vida? E eu acho que foi estar no lugar certo na hora certa, né? Porque, por incrível que pareça, eu já contei a minha história algumas vezes, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Quando eu jogava, eu não era tão feliz quanto hoje na posição que eu estou. Então, assim que eu encerro a minha carreira, que fiquei 15 anos como atleta profissional, eu de imediato fui convidado para trabalhar num clube como gestor, que era o que eu gostava. Eu sempre fui curioso. Eu queria saber o que o empresário falava, o que o diretor falava, eu queria saber de tudo dos bastidores. Mas do jogo em si, a minha arrogância não me permitia achar que eu precisava saber alguma coisa. Então, eu não tinha muito prazer em jogar. A realidade era essa. E daí, quando eu passo por outro lado do balcão, eu começo a entender que, cara, você pode impactar muito mais as pessoas. Eu, Pedro, acho muito mais legal, acho muito mais prazeroso. E aí, um dia, já depois de um certo tempo parado com futebol, e estudei, dei uma pesquisada, e estava sem fazer nada, o que hoje é meu sócio, Márcio Rios, que foi meu presidente, então, no CFZ de Brasília, me convidou para abrir uma escola de futebol.
E daí eu falei, cara, não dá, escola de futebol, não mexe com isso não. Futebol vai dar dor de cabeça, você vai perder dinheiro. Pedro, mas é um propósito diferente. Vamos procurar uma marca que tenha a ver com o que a gente acredita, que é a educação, que é proporcionar uma oportunidade de esporte. Eu falei, não existe isso. Ele falou, existe. Tem um tal de Orlando City lá, do Flávio e tal, contou a história. Vamos atrás. Quando a gente chega, através de um conhecido, lá no Orlando City, e falou, olha, essa marca já foi comprada por um pessoal publicitário de São Paulo. E a gente foi atrás. E chegou lá, não existia nenhuma escola no Brasil. Eles tinham isso na gaveta, porque ele queria entrar no mercado e tal, mas ele estava um milhão de coisas na cabeça. E a gente pegou e a gente foi construindo o que hoje é a marca do Orlando City no Brasil. Então a gente foi modulando através de umas experiências negativas que eu tive e positivas. Porque esse meu sócio também já tinha sido dono de escolas, foi ele que levou a escola do Zico para Brasília. E depois se tornou time, então ele tinha essa experiência. E a gente começou a construir isso juntos. E hoje nós temos 3 escolas, infelizmente estamos fechados por conta da pandemia, mas a gente conseguiu gerar uma metodologia que saiu do Brasil para os Estados Unidos. Olha! Que é esse cuidado com a criança, deixar a criança ser criança. As aulas até os 11 anos de idade, ela é com os comandos em inglês, e acima dos 11 ela é toda em inglês. Trazer para dentro do futebol aquela criança que só quer brincar. Aquela criança que tem apraxia, que tem Down, o que é o autista. Fazer, inclusive, fazer com que a gente use o esporte ou o futebol como veículo de educação e não como o fim, né? Então, quando eu vejo os atletas olímpicos, essas coisas maravilhosas que a gente acompanha o canal de vocês, essas crianças talvez não sejam jogadores de futebol, mas pode ser o médico do vôlei, pode ser o fisioterapeuta do tênis, do basquete. Então, é criar o desejo por estar no meio do esporte, através do futebol, que é o nosso caso e que a maioria gosta, né? A gente costuma falar muito, né, que na verdade, quando você está envolvido numa escolinha, na base, né, mais do que criar só atletas, você está formando cidadãos ali, né? Tem que impactar a vida dessas crianças. E aí, esse impacto passa por todos os processos. É ele estar feliz, é ele estar bem na escola, é ele poder deixar de ser introspectivo, é ele poder se sentir motivado a mudar de esporte, porque se ele sair do futebol, se ele fez o trabalhinho de coordenação, se as coordenações motoras dele são boas, ele pode ser um surfista, pode ser um esgrimista, pode ser aí o que ele quiser, né? Então, essa é a ideia. Quem trabalha na base tem que entender que essas crianças precisam ter repertório motor para fazer o que elas quiserem de uma maneira legal. Boa. Não, é interessante também essa formação global, né? A questão do inglês, né? Você também introduziu uma segunda língua para a criança, você está realmente trabalhando de uma forma mais aberta, né? Muito mais fácil para eles aprenderem. Você imagine se na escola a matemática fosse usada no basquete ou no vôlei. Vamos fazer aula de matemática, mas jogando vôlei. Vamos fazer aula de química, de física, jogando futebol. Ia ser muito mais agradável. Sim. Você ia aprender inglês jogando futebol, que todo mundo gosta. Cara, eu quero ir todo dia. É legal, bacana. Sim. Então você começa a criar gatilhos. São atividades lúdicas também que acabam facilitando as outras áreas também. E você praticando diferentes modalidades, você vai desenvolvendo todas as valências físicas também, né, Pedrinho? Que é importante para a criança nesse desenvolvimento. E esse repertório... Eu vou fazer um de trás para frente, né? Na verdade, de frente para trás, assim. Hoje, qual é a sua função, assim? Qual é o seu trabalho, assim, no Orlando City? Assim, você chega lá, você fica em Porto Alegre, né? Hoje eu sou o chato. Eu fico em Porto Alegre, assisto todas as aulas, vejo aula de Brasília, vejo aula de todo mundo e fico botando o dedo. Olha, por que não foi assim? Por que não vamos fazer diferente? Olha o que aconteceu com aquela criança, converso com os pais.
Eu sou o chato, hoje eu sou o purgante de todo mundo. Inclusive... Não, é o gestor de pessoas que com certeza também elogia, que também bonifica. Sim, Você está sim, cuidando do jardim, você está semeando ali. Por exemplo, uma ação que a gente faz muito com os pais, e às vezes é bem visto, às vezes é mal visto, é de tentar reeducar os pais. Por exemplo, o pai não pode ficar na grade falando o que o filho tem que fazer na aula, porque não é ele o professor. Então, quem vai ali conversar com o pai, com carinho, pô, pai, não é assim, aí vai uma, vai duas, até que na terceira ele entende, que a gente tem uma cartilha. Então, aí chega o pai, ó, porque eu tenho um craque, eu quero que ele seja jogador. Ótimo, pai, só que é em outra escola, não é nessa escola, aqui é diferente. Então, eu sou esse cara que tenta ser o Bené da Cidade de Deus, lembra? Aquele cara que é o gente boa? Eu sou o Bené. Muito bom. E essa parte toda de... Fala, Leandro, desculpa. Não, fala. Depois eu... Não, eu ia perguntar, então, essa parte da metodologia, né? Na verdade, você está muito ali envolvido na metodologia. Muito. Por exemplo, quando a gente fala de repertório motor, né? As funções executivas, para quem não sabe, a gente está falando de memória de trabalho, de flexibilidade cognitiva e do freio inibitório. Esses 3 modelos a gente aplica muito nas nossas aulas, para que a criança leve isso para dentro da sala de aula e para o dia a dia dela. Por exemplo, nesse momento eu estou falando, vocês estão esperando eu terminar. Esse é o freio inibitório. E tem criança que não tem esse controle. E aí ele aprende na aula, porque existe exercícios para ele fazer com a bola de futebol. E aí você vê isso na escola, porque a mãe fala assim, não, agora ele está mais tranquilo, e quando eu vejo que ele não para, eu uso o seguinte que a gente usa, tem camisa, mas que é o 3, 2, 1, stop. E aí ele para. Tá, agora vai almoçar. 3, 2, 1, parou. Agora vai tomar banho. Porque você cria esses gatilhos para os pais e para as crianças. Entrou numa das nossas professoras ali, a Verônica. Bem-vinda. E as nossas turmas, o aluno mais novo tem 3 anos e o mais velho tem 20. Então você lida com várias faixas etárias. E ela cuida do futebol feminino. A gente tem meninas que saíram do balé para vir jogar futebol. Legal. Tem meninas que nunca fizeram esporte e agora decidiram fazer futebol porque é feito de uma maneira leve, de uma maneira legal, que elas se divertem, né? Uhum. Fala, e tem tudo a ver também, falando dessa questão da dança, né? Também lembrando, a gente fez uma live na semana passada, se não me engano, com o Igor Coelho, que é jogador de badminton, e a gente perguntando para ele sobre a modalidade, ele comentou, né, que o badminton é como uma dança. Então é interessante a gente ver também essas semelhanças, né, nessas duas atividades. E o Pedrinho estava comentando sobre o aqui do futebol que está entrando. Deixa eu mandar uns abraços aqui também, Pedrinho, porque eu também sou do futebol. Joguei durante muito tempo também. E o Alan, a gente esteve junto também no CFZ. Um abraço para o Alan, que está aqui com a gente. O Márcio entrou comigo na Grécia. Hoje é treinador de futebol de salão na Itália. Tá todo mundo aqui junto com a gente aqui na live. Ele mandou uma mensagem. Você vai estar com o Alê, não esquece de falar de mim. Legal. Legal. Pedrinho, deixa eu te perguntar uma coisa também, cara. Como é que foi nesse processo? Você comentou que vocês foram buscar o pessoal do Orlando e tudo mais, né? Como é que funcionou o processo de aquisição da franquia? Todo esse processo, enfim, de aquisição até vocês trazerem a franquia para o Brasil. Então, ela já estava no Brasil, porque a agência EA de Comunicações, que é quem cuida da CBF, das ações esportivas da Adidas, da Vivo, essa empresa que trouxe. E como a gente estava procurando essa marca, a gente foi até eles. Acontece que eles não tinham a menor noção do que é uma escola, não tem a expertise. E como o Márcio Reus já tinha tido escolas do Zico, tem uma vasta experiência, foi fácil juntar essa experiência de ter a escola, que é um produto diferente. Entenda, tem escolas que se julgam formadoras. Não dá para uma escola de futebol ser formador de atleta, porque ele treina 2 vezes na semana, 3. É diferente de um clube, né? Tudo é diferente de uma escola para um clube. Então,
não é ser formador, é você gerar a oportunidade da pessoa, talvez ser detectado um talento e levar para um clube, ou só de praticar um esporte. Quando a gente chegou até lá, e aí é o processo de comprar a marca, pagar os royalties, usar como tem que ser a marca, as cores e tudo, fazer todo o layout, que, para te confessar, depois que eu entendi o modelo americano que eles trouxeram, fiquei pensando por que os brasileiros não fazem isso. Porque não é que seja difícil, é simples, só que é trabalhoso. E aí, quando você faz um negócio, a Fernanda foi conhecer a nossa estrutura de Porto Alegre. Não se compara de estrutura, estou falando só de paginação, de cenografia. Se vocês forem em Brasília ou em Porto Alegre, você consegue identificar de imediato. Você vai falar, cara, esse é um lugar legal. Esse lugar deve ser engraçado, deve ser bacana. Eu quero pelo menos conhecer, porque é bonito. E daí, normalmente a gente come com os olhos. Você olha, pô, bonito, vou comer. Pode até estar ruim, mas você vai experimentar. E quando você chega num lugar bonito, você quer experimentar. Pode ser horrível, mas você vai experimentar. Faz e daí parte, é onde entra né? o trabalho. O ambiente faz Exato. parte, né? Até porque você está falando com criança que precisa, né, ter todo um ambiente ali que ela se sinta bem. Ô Pedrinho, e como é que é a escolha do local onde vai ser onde você vai implementar a escolinha? O que é que interfere? Então, hoje depende muito. Por exemplo, o nosso grupo de sócios, a gente já detectou onde pode ser melhor aproveitado. Por exemplo, perto de escolas regulares, porque normalmente as escolas podem fazer o contraturno, ou dentro de uma escola, você ser parceiro de uma escola, né? E dentro, em parceria com universidades, como é o nosso caso com a PUC. Porque quando a gente fala de educação, a gente tem um vasto leque para falar o porquê que o futebol pode ser usado. A gente falou aí várias coisas, como veículo, como instrução, como método de pesquisa, se for dentro de uma universidade. Então, são várias coisas que você pode agregar. E o mais importante, Fer, quando a gente fala de ter uma escola nesse caso, existem vários modelos de escola. É você definir qual é exatamente o nicho que você quer. O nicho que nós queremos é o garoto que gosta de futebol, mas nunca vai conseguir jogar num clube. Por N situações, ou porque ele é gordinho, ou porque ele não gosta de pressão, ou porque ele usa óculos, ou porque, sei lá, né? Incrível. Então, existem muitas crianças que querem fazer atividade, que gostam de futebol, porque ele fica vendo, o Juan entrou aí, ele fica lá vendo o Juan no videogame, ele quer ser como o Juan, mas ele, puxa, eu sou gordinho, eu sei que eu não vou ser como o Juan, mas eu quero um autógrafo, quero jogar. Então ele vai numa escola que proporcione isso para ele. Exato. Não, porque realmente, assim, entrar né, no Flamengo, assim, e tal, é uma pressão muito grande, assim, se o cara, ele tem qualquer dificuldade, ele vai desistir em uma semana ali. Além de ser difícil, você vive uma pressão diária, mesmo que você, pessoa, você jovem, que está no clube, mas tem a pressão externa, que tem sempre alguém querendo seu lugar e você está num nível para chegar ao alto rendimento. E atletas de alto rendimento, a Alê sabe, você, Fernanda, foi também atleta, sabe que não é saudável. É um outro viés. Atleta de alto rendimento é uma outra situação. E como é que na escolinha vocês participam de campeonatos? Vocês organizam campeonatos? Muito legal essa pergunta. A gente gosta de trabalhar e precisa trabalhar as frustrações. Isso é fato. Tem que acontecer. Só que a gente tenta fazer de uma maneira mais branda. Então, a gente evita competições de que a gente não conheça os adversários. Não é porque a gente não quer perder. É porque a minha preocupação é como é que o pai do adversário fala com a criança, como é que o professor funciona, porque nós temos uma linha. Uma vez a gente foi fazer um amistoso e daí o garoto caiu do nosso time para o jogo, podia seguir, para levantar o colega adversário, para seguir, todo mundo ficou olhando para ele. Mas por que isso? Porque é para se jogar futebol e não é para ganhar pelo ganhar, é para ganhar porque você tem mais qualidade.
Então, se você vai em algumas competições, talvez você não tenha isso de todo mundo. Incrível. Muito legal. Então, a gente faz as competições internas. Sim, sim. Pedrinho, você comentou que começa com 11 anos, é isso? É a primeira idade? A primeira faixa etária? Não, 3. Com 3? E aí ele vai até... 20. Até os 11, os comandos são em inglês. Dos 12 para cima, a aula é toda em inglês. Tá. E aí vai de 11 até quantos anos? Até quantos anos? Qual é o... 20 anos. A gente tem um aluno de 20 anos. Entendi. Ou seja, até uma idade que seria uma possível profissionalização, né? Mas até, uma possível ida para a universidade. Que aí vocês seguem um modelo mais americano, né? No caso. Exatamente. A gente consegue ter essa oportunidade. Se profissionaliza mais na universidade, vocês seguem esse modelo aí, a FECAIU. A gente consegue gerar essa oportunidade numa universidade. Então, e uma outra coisa legal é que a gente tem turma específica de goleiro que tem goleiro de 30 anos, 34. Muito legal. Muito bacana. E vocês estão fazendo algum tipo de vínculo com universidades americanas também, Pedrinho? Tem. A gente tem parceiros que nos ajudam para que isso aconteça de uma forma bem suave e a família junto deles. Então, o que acontece? Não somos nós que determinamos ou delimitamos. Nós chamamos esse nosso parceiro, botamos com a família e aí são eles que veem o que é melhor para a criança. Entendi. Pô, muito bacana, um trabalho muito legal, né? Não, assim, eu vou falar, quando eu estive lá, né, na PUC, primeiro que a estrutura da PUC é incrível. O Pedro falava por telefone, eu não acreditava. A estrutura é... tu não acreditava, né? Vôlei, tênis, natação, ginástica olímpica. A Fê vive falando pra gente. É muito incrível. Mas eu passei e falei, Pedrinho, por que eles estão falando inglês? Ele falou, cara, a aula toda é em inglês. Isso, assim, eu não acreditei, eu achei muito legal, né? Era um diferencial, você usar aquele tempo ali para aprender também, outra coisa. Deixa eu só fazer você vê como é legal estar com vocês. A gente tem um medalhista, Bernardo, nos assistindo aqui, Bernardo. É uma honra, né? Não é... Super atleta. Super atleta. Obrigado por vocês me gerarem essa oportunidade. Então, falando da PUC, a gente trouxe... Eu queria saber também se, quando você parou também, você entrou em alguns investimentos errados, assim. Enfim, é normal errar e eu queria saber como é que foi isso. Fê, bom, você está dizendo que é normal. Eu hoje acho que talvez não seja necessário, né, que seja normal. Mas a gente nem sempre está rodeado por pessoas com as melhores intenções. Então, antes de qualquer coisa, buscar conhecimento talvez seja o melhor passo para você diminuir a probabilidade de erro. Sim. Então, seja o que for, seja se for investir no que for. Porque, às vezes a gente vai muito, mas o meu amigo fez, está fazendo, e nem tudo que é bom para um é bom para outro, né? A nossa mãe sempre fala, né? Você não é todo mundo. Então, essa coisa de entrar no erro, eu acho que foi muito por imprudência de não buscar informação. E você sempre, assim, ao longo da sua vida como jogador, que é sempre uma preocupação do jogador, né? O que vai acontecer depois. Como é que foi, assim? Você chegou a se preparar antes de alguma forma ou não? E foi decidido da noite para o dia. Eu estava num clube da 2ª divisão do Rio e eu tinha salários atrasados e tal, e eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e falei, cara, tá difícil, assim não tá fácil. E bem nesse dia, esse que hoje é o meu sócio me ligou e falou assim, Pedro, como é que você tá e tal? E eu falei, pô, cara, tá ruim, tá assim, assado. O que você acha de vir trabalhar comigo? Você já tá com 33. Eu falei, não, mas não quero me aposentar agora, ainda tem uma lenha para queimar. Ele falou, mas pensa o seguinte, você acha que você vai voltar para um clube grande?
Aí você analisa, fala, acho que não. Você acha que você vai voltar a ganhar um salário tal? Por mais que você queira, eu acho que não. Então, cara, eu te faço uma proposta assim, 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 assado. E daí eu falei, quer saber? Talvez eu esteja de novo para começar uma nova carreira. E foi assim que eu encerrei. E uma coisa curiosa é que daí a gente foi no supermercado e eu comprei uma Coca-Cola, pedi para ela fazer um pudim. E no dia seguinte de manhã, a primeira coisa que eu comi foi Coca com pudim. Ficou marcado. Para libertação. Tipo, não preciso mais me preocupar com aquela dieta mais regrada, né? Azar agora. E vem cá, e Pedrinho, você falou lá no começo que você acabou se encontrando, né? Se realizando mais nesse pós, né? Depois que você se aposentou como atleta, né? Que é claro que o sonho de todo menino é virar um jogador, depois você joga, né? Começa a jogar, vai para um time e se profissionaliza, mas nem sempre a gente também tem a noção dos sacrifícios, né? O quanto um atleta de qualquer esporte, né? Abre mão das coisas e tal. E por outro lado, tem a questão também dessa parte de gestão, da metodologia que você, né, diz que está mais envolvido com essa parte toda, que acabou sendo uma descoberta para você, né? Conta um pouquinho como é que foi esse momento de entrar essa transição mesmo na prática, assim, né? Como é que foi essa descoberta pela metodologia e para esse trabalho de gestão? Pelo fato de a gente ter jogado muitos anos e ter tido muitos treinadores, e eu sempre me interessar por esse lado de querer saber detalhes, por que faz isso, por que é aquilo, mas por que o cara ganha 10 milhões e o outro não? Então, eu sempre fui curioso. Quando eu saí, eu tive o interesse de buscar isso. Agora eu acho que eu vou querer entender mais para quem sabe estar nesse meio. Aí, pensei, bom, acho que eu vou ser empresário. Só que para ser empresário de jogador, você precisa ter estômago. E eu não tenho. Você precisa ser um cara mais duro. E eu não sou. Para você ser um gestor, você não pode ser autoritário. Você tem que ser, sabe, fazer as pessoas entenderem que aquele caminho... E isso eu sempre gostei. Eu, sempre onde passei, fui capitão, sempre me coloquei, sempre me posicionei, mas não por imposição. Às vezes, por conta da parte técnica, que você acaba que se prevalece e as pessoas entendem, ou porque você realmente é sugestionável e as pessoas compram a sua ideia. E nisso a gente vai buscando um pouco de orientação, de informação, estudar. E por que eu me encontrei? Porque você comenta com uma criança, você mostra para eles, se ele acreditar em você, é quase que imediato a evolução. É quase imediato. E o fato de você ter sido jogador também, a sua figura ali também para ele é um exemplo, né? Deve gerar mais empatia, porque você já teve resultado. Contar uma história engraçada. Daí já na escola, eu estava conversando, não faz isso, não sei o quê. E aí um pai não falou para mim, falou para uma outra pessoa. Por que ele fala tanto e não sei o quê? Ele jogou aonde? E daí o meu sócio mostrou um vídeo que eu apareço na seleção brasileira com o Ronaldo Fenômeno. E daí teve a reunião de paz e tal, e daí me chamaram para falar, e o Márcio me apresentou, e falou, inclusive, teve um pai que não sei o quê, tá aqui, agora conta a verdade. E daí quando ele soube a minha história, ele parou de questionar algumas coisas simples, como, por exemplo, eu falei, cara, não deixa o teu filho achar que ele é o dono do mundo. É você que tem que mandar nele. Porque ele faz tudo o que ele quer, não pode. Não faça. Porque isso vai estragar ele se ele quiser ser um jogador. Porque eu fui paparicado no Flamengo muito. Não sei se eu não fui o que todos esperavam por conta disso ou porque realmente não me dava prazer. Mas esse excesso de paparico, esse excesso de dentro do esporte, ele atrapalha, ele é ruim. Sim. Essa falta de... até te perguntar isso. Como que é hoje a diferença, né? Na sua época de relação e tal, se tem uma diferença de estrutura, enfim, nas categorias de base, sabe?
se na sua época era mais dura, assim, a missão de continuar ali a jogar. Fê, eu tô out do futebol profissional há algum tempo e das categorias de base. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo ali. Eu sei porque a gente tem amigos contemporâneos e que estão nos clubes e nos falam que acontece isso, acontece aquilo. Mas uma coisa que eu tenho notado, e aí é o que eu falo de ter a escola, o que é o teu propósito. O intelecto dos atletas hoje mudou. Mas quando você fala que mudou, não é porque ele está buscando mais informação, é porque ele recebe muita informação e não sabe o que fazer com ela. E isso tem atrapalhado muitos jovens que estão aspirantes a jogador profissional. Nem chegaram lá ainda. É porque ele recebe tanta informação que ele fala, mas eu tenho que ser assim. Não, calma, tu não tem que ser assim. Tu não vai ser assim. Mas é difícil você mostrar para eles isso. Uhum. E antigamente nós tínhamos menos informação chegando. Uhum. Sim, é porque, na verdade, é o ônus e o bônus, né? O fato de você ter mais acesso à informação, por um lado, pode ser bom, mas se você também não souber filtrar e usar ela a seu favor, acaba virando um problema, né? Uhum. Olha que legal. O professor Pablo Santana é um dos nossos professores lá. Peraí, Alice, é só ele comentar aqui. Pode falar, e ele... eu tô lendo também o que ele escreveu. Pode falar. Isso, ele escreveu aqui, a formação e a contemplação de ver um jovem realizado com as pequenas vitórias são um grande combustível para o profissional que está junto dessa galeria ensinando, que é o caso dele. Ele nunca tinha vivido o futebol na essência. E daí a gente conseguiu trazer ele para dentro da escola, é um profissional sensacional e é exatamente isso que ele está comentando. É um combustível para quem está... E também tem outro comentário, apesar de não ser o foco da escolinha, o Pedrinho foi fundamental para o envio do Werneck para a base do Cruzeiro. Ah, sim, esse foi um dos nossos alunos, e que o pai também falou, cara, calma, deixa teu filho assim. E aí a gente foi ajudando, meio que monitorando e dando as dicas para quando ele fosse, ele tivesse sucesso, e ele teve. Está lá até hoje. Uhum. Legal. E só para complementar, já que a gente parou para olhar aqui, olha, o Dimas falou assim, bacana... Fernandinho jogou comigo no Vasco. Um abraço, Fernandinho. Legal. Bacana esse relato, pois hoje utilizo diversas características do futebol no mundo corporativo. Tem tudo a ver, né? Puxa, isso é sensacional. Esses dias eu tive me pegando também o quanto que os atletas, e aí atleta de alto rendimento de todos os níveis, devem sentir facilidade no mundo corporativo. Sim. Impressionante. Exatamente. Quem está ali também, ó, o Tcheco, jogador do Grêmio, está aqui assistindo a live. E a Fernanda Enz é uma professora de raquetes, da escola de raquetes. Todo esporte de raquete, ela dá aula na PUC. Ah, que legal. Boa. E tem uma questão também, né, que o mundo corporativo, na verdade, hoje em dia, ele busca justamente os valores esportivos para dentro das empresas, né? Ele busca justamente essas competências, né, as que chamam de soft skills, né, essas competências comportamentais que o esporte dá. Então, o atleta ele já vem pronto com essas competências e com essas características. Então, quando ele entra num mercado corporativo ou numa gestão, ele já vem com tantas competências comportamentais que ele já leva uma vantagem em relação aos outros, né? Porque é o dia a dia dele enquanto esportista, né? Estar em grupo, se cuidar, cuidar do outro, prestar atenção no todo. Isso é o que o meio corporativo precisa, né? Uhum, exatamente. Sim. Ale, você ia fazer... Eu ia comentar aqui também, até o hábito da leitura também, né? O próprio Fernandinho está comentando aqui. Me lembro de ler 3 livros por mês. E aí o jogador é difícil, né? Infelizmente, ainda tem muito jogador com baixo nível de escolaridade. Até mesmo a questão de atitude, né? De hábito de leitura, que é muito enriquecedor também, né? Ale, essa semana a gente participou de uma live também de um outro amigo, e eu estava comentando com ele que o atleta de vôlei, o atleta de futsal, normalmente os atletas de ginásticas, eles praticam por bolsas em escola. Então o intelecto dele é diferente. Se você pegar um jogador de futsal, porque ele joga na escola, ele está com bolsa, e pegar um jogador do campo, existe uma diferença
E aí eu posso te citar nomes vários que são jogadores com intelecto diferente e que fazem diferença tanto dentro das quadras, dentro do campo, quanto na vida social. Exato. Faz realmente muita diferença, né? Com certeza. Ó, Rodrigo Barros entrou aqui também, um alemão, um abraço para ele. Pedrinho, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Voltando à questão do Orlando, você comentou. Bom, todo mundo sabe que o Orlando tem uma figura, né, como o seu CEO, o seu presidente, que é o Flávio Augusto. Você até comentou nele no início. Como é que funciona a relação das franquias aqui com a matriz e se vocês têm algum tipo de relação com ele, com o próprio Flávio? Então, a gente tem um acesso direto ao Orlando City, isso é fato, a gente vai até lá, e contato com ele, quando a gente foi até lá, a gente até conheceu ele e tal, mas não é uma parte que esteja relacionada a ele. Por exemplo, o clube. Também é um brasileiro, o Alexandre Leitão, que toca, e o Fred Polastri. Ele usa aquilo ali como escritório dele para todos os negócios dele. Mas ele não fica no dia a dia do clube, não fica no dia a dia das outras coisas e também não fica no dia a dia da escola. Mas nos recebe quando vai até lá, a gente fica no camarote dele tirando onda, a gente tem acesso. Boa. Entendi. Legal. E tem todo... que olha a música, né? Vai ler? Vai ver. Não, tem uma questão que eu acho interessante também, Pedrinho, é que você falou também no começo da conversa que quando você estava jogando ainda, você tinha uma atitude de observação, né, de ter uma visão mais ampla ali do dia a dia. E de que forma isso te ajudou? Porque a gente acredita muito do atleta, óbvio, tá focado no resultado dele, tá ali no dia a dia, mas ele já desde sempre ia abrindo essa visão, né? Para justamente, como aconteceu com você, que foi para o mercado de gestão e tal, ter essa atitude mais empreendedora exercitada ali, porque enquanto atleta você fazia isso. Fala, Fê. Isso fez diferença nesse processo de aprendizado e de percepção, você ter jogado num clube muito grande como o Flamengo. As duas coisas foram juntas, né? Faz muita diferença ainda o fato de eu ter vivido... Eu cheguei no Rio com 13, saí do Flamengo com 21, com 2 filhos. Então, toda a minha adolescência e início da minha idade adulta foi lá. Então, isso faz muita diferença por conta das amizades que eu fiz. Por exemplo, você eu conheci porque eu jogava no Flamengo e estava no Rio de Janeiro. Senão, talvez nós não nos conheceríamos. Então, isso faz muita diferença pelas pessoas que estão hoje no meio do futebol ou nas suas posições privilegiadas. E com relação ao intelecto, aí volto na história de eu ser um salonista. Eu também joguei por bolsa, eu também estudei um pouquinho mais, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui interessado em, mas por que o repórter faz isso? O que o advogado está mexendo ali naquele contrato? Deixa eu ler o contrato, quero ver. Eu até os meus 24 não tive empresário, até os 23 não tive empresário, porque eu era metido achando que eu podia resolver, não podia. E daí, quando eu tive o primeiro empresário, eu lembro que eu enchi tanto o saco dele um dia que ele falou assim, cara, a primeira coisa que eu vou fazer quando você parar de jogar futebol é te ajudar a ser empresário ou trabalhar com marketing esportivo. Isso é muito chato. Ele foi empresário do Sávio. E daí eu queria saber tudo que ele fez quando foi negociar o Sávio com o Real Madrid. E daí eu falei assim, mas como é que você chegou vestido? Por que você foi com aquela roupa? Cada detalhe, né? Como é que você foi na sala? E ele começou a me contar as coisas e tal. Mas por que você quer saber tudo? Eu falei, não sei, vai que um dia eu vou sentar no Real Madrid, eu tenho que saber. Tá certo, essa curiosidade, né? Essa vontade de aprender é super importante, e não só coisas técnicas, né? Não simplesmente você ir para a escola, que claro, é importante, mas o todo, né? As relações. Uma outra passagem legal que eu já tinha parado, parei a carreira, falei, então vou ligar para quem eu conheço nos clubes para eu fazer um estágio de gerente de futebol. Aí liguei para um amigo no Santos, fui no Santos, era o Vanderlei que estava lá. Era para eu ficar uma semana, fiquei 3 dias. Mas eu fui na sala, falei,
tá, fui com uma agenda, né? Pô, todo empolgado. Quando acontece com documentação, como é que você faz? Aí eu ligo para o departamento jurídico. Mas quando acontece com tal assim, o que você faz? Ligo para o departamento tal. E quando acontece assim no campo, ligo para o departamento, eu falei, tá, mas o que você faz aqui então? Não vou falar o nome dele, um cara famoso. Além de ligar. O que você faz então? Eu ando com o cartão corporativo para pagar o hotel no dia do jogo. Eu falei, tá de brincadeira. Daí você vai entendendo que nos clubes grandes tem uma pessoa para cada situação. E nos clubes pequenos é um cara para fazer tudo. Isso aí. Então, essa coisa de aprender o que fazer, cara, tu tem que ir lá no time pequeno, tu tem que ir nas menores para você, sabe, carregar pedra, aprender a encher bola, saber por que o roupeiro tem que chegar 1 hora antes, por que você tem que marcar o ônibus e tal, por que a viagem tem que ser, por que tem que ter um roteiro. Aí tu tem que aprender tudo. Uhum. E você... E quanto mais observador você for, mais curioso, né, Pedrinho, que você comentou, quanto mais atento a esses pequenos detalhes, mais você vai se municiando de conhecimento mesmo, né? Porque depois, quando você vira um gestor, o seu olhar passa a ser sobre aquelas movimentações como um todo. E aí você, no macro. mesmo que você não tenha participado antes, mas você observando e olhando e perguntando mesmo, né? Falando com as pessoas, que é muito importante esse processo de comunicação, você já vai absorvendo muita coisa também que você pode usar depois. E Ale, uma coisa que é muito legal, cara, a gente tem que fazer e você tem que ter a humildade de falar para a pessoa, cara, eu não quero teu lugar, eu quero aprender o que tu tem. Porque às vezes a pessoa não passa achando que você vai querer e fala assim, não, eu tô aqui porque eu quero que você me ensine para eu aplicar em outro lugar, mas eu preciso desse conhecimento. Porque muitas das vezes você busca conhecimento e o cara não te fala, né? Daqui a pouco ele quer meu lugar. Não quero seu lugar. Preciso aprender. É verdade, é verdade. Olha, o Dimas está falando aqui de novo. Pedrinho, com tanta bagagem lidando com essas crianças, o que você acha de fazer um trabalho nas bases dos grandes clubes, preparando jogadores que não conseguirem seguir na carreira do futebol? Dimas, essa ideia, eu acho que o Juan ainda está aí. Tem um grupo de estudos. 2 coisas que eu já falei para eles tentarem aplicar. Uma é reeducar os pais para que eles aprendam a cuidar dos seus filhos em relação a essa coisa da superproteção enquanto ele é atleta. Sabe? Eu vou até te interromper, porque eu já ia te dar parabéns por isso, porque nessa época de hoje, que parece que a educação foi totalmente terceirizada, os pais esperam que seja na escola, seja na escolinha de futebol, no curso de inglês, que essas pessoas eduquem seus filhos e da forma que o pai quer, não da forma que a escola acha que deve ser. Então, sempre dá razão ao filho, ele critica todas as escolas. Então, assim, esse seu papel e essa sua visão, esse foco, essa missão de fazer dessa forma é muito legal. E se não está satisfeito, tchau, entendeu? Não é fácil. O sistema por causa disso. Não, porque os pais, às vezes, não têm esses valores esportivos e até familiares, né? Isso. E você educar também o pai e a mãe. Não é fácil, Fernandinha, mas é possível, vou te dizer por quê. Por exemplo, o Vascaíno. Se o Vascaíno chega lá para assistir um treino e o Pedrinho, que é um dos grandes ídolos do Vasco, chega para o pai e fala, pai, aqui você não pode gritar. Você não vai fazer isso. Aqui funciona assim, 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 assim. O pai 2 vezes vai pensar, opa, primeiro, que é um grande ídolo do clube. E segundo, que ele está me explicando alguma coisa que eu não sabia. Então, tem que ser uma figura que transmita respeito, que as pessoas entendam, cara, o que esse ídolo está me falando. Por exemplo, a gente viu o Bernard aí. Imagine ele chegar numa escola de vôlei e falar para o pai, meu amigo, calma, olha só, eu, pedalista, assim, quero te ensinar a se portar aqui dentro da nossa escola. Isso é um primeiro papel. Confia em mim, né? Puxar também a responsabilidade. Eles também, além de ser uma figura de credibilidade, mas que também deve puxar uma responsabilidade para si, né? E o outro fator, que aí passa para dentro da criança, que é realmente, essa figura tem que ser alguém que ele visualize como um possível ídolo. Cara, quem é esse cara que está falando comigo? Um exemplo, isso. Então, esses ex-atletas dos clubes, que tem muita gente que tem capacidade, que pode se capacitar melhor, é quem tem que estar dentro do clube, quem tem a identidade do clube, né?
para fazer isso que o Dimas falou, chegar no pai, ajudar os garotos e fazer. Eu hoje, em alguns momentos, não é sempre, a gente tem 4 meninos, a gente faz uma mentoria, junto com uma psicóloga e junto com um auxiliar financeiro. A gente ajuda nisso para que ele vá tendo uma memória e uma consciência. Eu sempre falo para eles, quer ser atleta ou quer ser jogador de futebol? Aí eu quero ser jogador. Eu falo, bom, jogador tem que ser diferente. Para ser atleta, você tem que seguir isso. Jogador qualquer um é. Agora, para ser um atleta que dorme cedo, como os grandes atletas, aí tem muita coisa para ser feita. Então a gente tenta, Dimas. Eu gosto dessa coisa, essa confusão de ficar metendo na vida dos outros. Meio fofoqueiro, né? Nada, você tá se doando e contribuindo muito, sem dúvida. É o que a gente fala aqui também sempre, né? O nome Time Legado nasceu por isso. Por essa questão de cada atleta, cada profissional do esporte está criando esse legado. É nesse dia a dia, das pequenas coisas que você cria esse legado esportivo. E é por isso impactar a vida das pessoas positivamente, né? Exato, e a gente acredita justamente que é o atleta e o próprio profissional do esporte a melhor pessoa para conduzir esse legado. Porque como você falou, é o ídolo, é o exemplo, é quem já esteve lá, é o que vai gerar empatia, que a criança vai olhar e vai saber que ele já esteve lá, né? Então, essa nossa forma de pensar aqui também, é que a gente tenta estimular sempre justamente para dar voz, para estimular aqui o tempo inteiro nas conversas. E isso não pode ser de uma gestão, não pode ser de um diretor. Isso é do todo. Então, entra presidente, sai presidente, está lá a Fernandinha como a figura que vai ajudar o crescimento. Porque, às vezes, depende do comando, depende do comando, não tem. Essa é outra parte errada, né? Como é que a gente vai deixar um legado se você não dá uma... É uma cultura, né? Se você não dá uma sequência. A padronização, enfim. E como você falou, o atleta que fez parte daquela história, que construiu aquilo, ele é a cultura em si, né? Isso, a cultura está nele, ele está passando, como você falou, você criou essa metodologia, você está ali o tempo inteiro, porque a metodologia está em você no seu dia a dia, é você, né? A sua figura ali já é essa metodologia em si, né? É, bem isso. Muito legal. Pedro, vem cá, vocês têm planos de expansão com as franquias? Então, cara, a gente gostaria, mas não é fácil. Por quê? Hoje, para a gente colocar uma franquia barata num lugar que já tem isso aqui, você vai gastar 50 mil reais para fazer do jeito que a gente acredita, que vai gerar tudo isso que eu te falei. Porque um profissional bilíngue para dar aula de futebol não é o mais simples. Um coordenador que passe o dia e viva isso também não é tão barato. Então, tem algumas questões que acabam encarecendo. Porque a gente não quer que seja só uma escola como outra, uma escolinha. A gente quer que seja uma escola. E quando é uma escola, você tem outras coisas, dá mais trabalho. Entendi. Não, e eu lembro quando eu fui em Porto Alegre, o Pedro falou assim pra mim, a gente foi ali perto do estacionamento, ele falou assim, não, aqui do lado tem outra escola de futebol, que não me afeta em nada. Porque do muro. Um princípio, eu tenho uns valores que eles não têm, entendeu? Então, quem tá aqui tá buscando essa filosofia, assim. Porque na hora eu falei, mas por que você veio pra cá, então, se já tinha uma aqui do lado? É um diferencial muito claro, né? E assim, é no muro mesmo, não tem outra divisão. O muro daqui, o cara vê ali, mas ele é seu concorrente, cara, não é. Porque ali ele faz outra coisa. Ele não faz o que a gente faz. E não é porque eu sou melhor, não. É porque é diferente. É diferente. Quando você tem sabe trabalhar a sua marca e seu produto, você cria diferenciais, é como cada pessoa, né? Cada pessoa tem um DNA, cada pessoa é única no mundo. E os serviços e os produtos também. É um grupo de pessoas que tornam aquilo único, né? Vocês ali oferecem uma coisa que as pessoas que estão lá vão oferecer outra, né? Você sabe que teve um caso, e assim, eu tô ficando um senhor, né? Já sou um jovem senhor, então comercial de margarina, às vezes eu choro. Mas teve situações de aula dos pais chorarem porque o filho nunca pôde jogar futebol na escola. De repente ele chega numa escolinha para fazer uma aula experimental, porque a gente não permite que ele faça a matrícula sem fazer aula experimental, e a mãe se emociona que o filho está sorrindo, está brincando, e as crianças ainda brincam com ele. Então, isso não tem preço, né? E daí você vai falar para o pai hoje,
ó, pai, não precisa pagar. Eu falo, não, faço questão de ajudar, porque vocês mudaram a minha vida. Então, é muito legal isso. Uhum. Olha, o Dimas colocou aqui, um dia eu vi um meia esquerda da base do Vasco, muito promissor, segurando uma placa de compro ouro na Uruguaiana, que é uma rua aqui do Rio, né, do centro. Além de ter sido uma imagem muito triste, me despertou a vontade de ajudar. Precisamos fazer algo. Seria utópico pensar sobre isso? Não, não é utópico não, meu irmão. Não é utópico. E aí eu acho que tanto antes quanto depois é possível. Só que a gente precisa de gente como o time Legado, como a Fernandinha, como o Bernardo que apareceu aí, como o Juan. Pessoas que entendem a necessidade do outro para que a gente consiga juntar as forças e fazer isso. O Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro aí tem um propósito muito bacana. Eles construíram um CT, então o atleta, o ex-atleta pode ir lá se cuidar, pode ir lá fazer fisioterapia, ele pode estudar, ele tem direito à disposição dele. Então dá para fazer, Dimas, dá para a coisa andar. Mas precisa que alguns pontos se juntem. A gente, de novo, a gente tem uma teoria aqui que é o empreendedorismo. A gente acredita que só o empreendedorismo salva e todos juntos se ajudando e cooperando. Então, assim, a gente não pode ficar sentado esperando que alguém faça alguma coisa. Exatamente. Então, hoje a gente tem ferramentas para isso, a gente pode se comunicar, se juntar, trocar. Então, e cada um muito tem um importante papel essa nisso, comunicação. Né? O Ricardo, esse que entrou aí, Antônio Ricardo, foi fisioterapeuta da seleção do Japão. Legal. Tem um centro de fisioterapia ali onde é o Zico, no CFZ. Ele também tem uma história muito legal com essa questão de... porque eu sempre falo para as pessoas, você não precisa ser o camisa 10 para jogar, para ser campeão. O Ricardo, louco pro futebol, só que não jogava, foi estudar. O Ricardo foi para a Copa do Mundo com a seleção do Japão. O Ricardo esteve nos maiores estádios, participou como fisioterapeuta. Então, quem pratica esporte não precisa ser o capitão do time. Não precisa... Porque o quantos esporte é tem muito mais do que isso, né? Tem tantas muito mais. oportunidades. A comissão técnica de vôlei olímpica hoje tem quantas pessoas que não entram em campo? Então... Isso, o Renan também fala muito sobre isso, que é sobre essa galera do esporte fazer essas funções, né? Ter essas funções nas comissões, nas federações, porque hoje tem muita gente que não é do esporte que ocupa esses lugares, assim. Os cargos mais importantes. Então, mais rápido, com resultados a curto prazo, se a galera que passou a vida jogando, né, e investisse nisso. Tem muito, nos principais cargos dos grandes esportes do mundo, difícil que sejam ex-atleta. Poucos são ex-atletas. Os presidentes, os diretores, as pessoas que mandam no contexto, tem pouco ex-atleta. Tinha que ter mais. Exatamente, para manter, né? Não, é um movimento, né? Que precisa começar e assim, e depende do próprio atleta, né? Dessa experiência. Tudo isso que ele exercitou ao longo da carreira, não achar que... De buscar conhecimento. Isso. E continuar exercitando esses valores esportivos, né? Acreditar nessa capacidade do empreendedorismo, se permitir aprender, né? Recomeçar, se reinventar. Isso é uma parte legal, porque a gente tem... não posso falar para todo mundo, mas eu tinha essa arrogância de ser jogador, porque eu sei, porque eu... E você vê que isso é uma balela, uma besteira tremenda, porque quando você sair, você vai precisar voltar no zero, seja o que você for fazer, e buscar conhecimento. Você não sabe mais do que os demais. Então, o mindset de crescimento, né, Aliás? Que a gente falou essa semana do livro. É o mindset, exatamente. Né? Você está conseguindo estar sempre aberto para um aprendizado. Gente, eu estou ficando preocupada porque a gente já está se encaminhando para os últimos minutos, aí chega uma hora que começa uma contagem regressiva que a gente não consegue se despedir direito. Mais alguma pergunta aí da nossa lista, Fê? Não, tá ótimo o papo, mas realmente, queria só... Lembrei agora, Pedrinho, meu aniversário de 16 anos, você lá na minha casa, incrível, né? Como que os caras voltaram a se cruzar, né? Eu não lembro disso, não. Faz tanto tempo. Tá bom.
churrasco lá em casa, não lembra? Sim. Eu cheguei num estágio agora que para eu ficar ruim eu tenho que perder 20 quilos. De tanto que eu tô comendo churrasco. Então tem coisas que eu não lembro mais. Bom, Pedrinho, eu queria te agradecer aqui em nome de todos nós e todos que participaram aqui, quem entrou, ficou até o final, quem passou, quem vai assistir depois. Um prazer ter você aqui com a gente, batendo esse papo. Pena que o tempo é curto, a vontade que dá é da gente ficar aqui conversando mais, que o papo tá ótimo. Pessoal, a live fica aqui 24 horas, mas depois a gente salva lá no canal do Time Ligado. Então é youtube.com/Time Ligado. Então todas essas lives que a gente tem feito estão indo para o canal. Então quem quiser depois assistir com calma do Pedrinho e as outras que a gente já fez, tem muito material lá também legal para todo mundo. Tem vários atletas dando depoimentos, dicas, opiniões, enfim. E atleta de alto nível, hein, que eu vi. A gente está conseguindo um grupo bem legal, assim. A gente está aprendendo muito e podendo, né, compartilhar aqui com todo mundo Dividir. a nossa... eu que agradeço. Muitíssimo obrigado por vocês terem lembrado de mim, por esse bate-papo. É sempre bom falar de educação, eu adoro. Falar de futebol, eu adoro. E principalmente a maneira como vocês estão conduzindo, como vocês estão fazendo. E geraram uma oportunidade maravilhosa. Imagine um atleta como o Bernardo está podendo nos ver e ouvir. Isso não tem preço. Então, muito obrigado pela oportunidade. E que Deus abençoe vocês com força e saúde. Cuidem-se. Todos nós. Valeu, para nós todos. Para nós todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Todo mundo que participou também. Pedrinho, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ale. Aquele abraço. Fernandinho, seu filho é sensacional, hein? Ele tem que virar youtuber. Adoro ele. Ele tá demais. Beijo. Pessoal, obrigada. Boa noite. Beijo. Cuidem-se. Beijo, Pedrinho. Obrigada mais uma vez. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, Pedrinho. Abração.